Toda honra, todo louvor é para ti, Senhor. Nós te exaltamos, nós declaramos o teu senhorio sobre a nossa vida e só estamos aqui porque nós estamos debaixo do teu governo, Senhor. Receba, Senhor. Receba essa semeadura que estamos aqui para fazer. Em nome de Jesus. Amém? Agora diga para o teu irmão mais próximo. Hag Samiá, Rocha Hashanah. O que significa? Vamos ver se vocês sabem. Agora falando sozinho. Hag Samiá, Rocha Hashanah. O que vocês acabaram de falar? Feliz festa de Ano Novo. Hag Samiá, feliz festa. Rocha Hashanah, cabeça de ano, Ano Novo. Rocha Hashanah. Podem sentar, meus amados. Verdadeiramente, eu quero perguntar para vocês uma coisa. Quando que inicia o ano? Quando que inicia o ano, gente? Verdadeiramente, quando inicia o ano? O ano civil nosso começa dia 1º de janeiro. Mas quando verdadeiramente inicia o ano? Ninguém sabe. Então, eu quero iniciar esses 7 dias de semeadura de 2014 Eu estou com o iPad que me deram de presente, tá? A capa é velha, está sobrando espaço, mas o iPad é o novo que vocês me deram. E daí, gente? Quando iniciou o ano? Pode? Maio? Será que é maio? Abril? Vamos ver na Bíblia? Êxodo capítulo 12, verso 2. O ano inicia no mês de Abib. Êxodo 12, 2. Este mesmo mês vos será o princípio dos meses. Este vos será o primeiro dos meses do ano. Então, quem criou o ano novo? Quem criou o ano novo? Deus. Deus, quando ele diz assim, o primeiro dos meses do ano, ele está falando Rocha Hashanah. Ele está falando cabeça de ano. Agora, vocês vejam só o espírito de engano que entra nas culturas. O ano se iniciava com a Páscoa. Então, Abib, ou Nissan, é março, é uns dias de março e uns dias de abril. E por que iniciava com a Páscoa? Porque nada pode iniciar sem morte, sem sacrifício. O ser humano, ele não quer passar pela morte. Ele não quer passar pelo sacrifício. Então, o judeu começa o ano também errado. Porque ele começa lá perto da festa de tabernáculos. Quer dizer, para o judeu é pior ainda porque ele desobedece mesmo daí, né? Porque essa ordem foi dada para ele. E nós que seguimos o calendário romano, vamos iniciar no 1º de janeiro.
Mas o ano de Deus começa no primeiro dia de Abib, ou Nissan. Vamos ver quem sabe muito aqui. Por que se chama Abib ou Nissan, Crélio? Diga agora por que você é queridinha do pastor. Não te falar que você é queridinha? Então diga por quê. Se a Crélia não responder, a Deise responde. Não é para procurar. Por que é Abib ou Nissan? Abib ou Nissan? Diga para o teu irmão. É a mesma coisa. Só que Abib está em hebreu e Nissan está em babilônico. Quando eles foram presos na Babilônia, deram o nome de Nissan. E em hebreu é Abib. É o primeiro mês do ano. Meus amados, isso daí eu só estou te pondo para você ver como o espírito de engano entra na cultura. O próprio judeu, ele inicia o ano deveria iniciar o ano como o Senhor falou na Páscoa. Quer dizer, tudo se renova na vida de Jesus e na ressurreição. Tudo se renova na morte do Cordeiro e na ressurreição. Tudo se renova quando se sai do Egito. E é isso que você tem que entender. Se você está vivendo um ano novo, significa que nós vivemos em tempos e estações. E você não pode esquecer disso. Por que nós temos 12 meses? Por que temos 4 ou 5 semanas em cada mês? Por que nós temos todas essas contagens? Porque tudo isso foi algo deixado por Deus, porque sempre terá uma influência espiritual na nossa vida. Por isso que Satanás pegou e o que era tempo e estação, ele tornou em zodíacos. Então, como que é que vem de zodíaco? Astrologia. É astrologia? Astrologia, na verdade, ela é uma coisa criada para desvirtuar a mente do homem, para que o homem não confie na providência de Deus, mas confie no quê? Em, vamos dizer assim, coisas que acontecem na natureza, etc., em épocas. Mas a astronomia é de Deus. Por isso que nós temos que entender, cada ano que se renova, começa um novo ciclo espiritual na tua vida. Porque quando completar 7 anos, é um novo tempo na tua vida. Então nós temos que entender que o ano novo não é só uma festa qualquer. Por mais que nós comecemos dia 1º de janeiro, por mais que não esteja de acordo com a Bíblia, nós estamos iniciando um novo ciclo. E 2014 é um ano extremamente profético. Porque 14 é o dobro da perfeição de Deus. Então significa, vamos viver momentos tremendos em 2014. Nós intitulamos 2014 como o ano do desafio. Estamos terminando o ano dos milagres. E podem ver, 2013 foi um ano de milagres. Eu vivi muitos milagres em 2013. E por que os milagres antecedem o desafio? Para que você entre no desafio com os teus limites ampliados. Por isso que você vive milagres primeiro. Porque Deus está te preparando a tua mente para ir muito mais longe que você foi até hoje. Então 2014, se prepare. Serão anos que você vai ser um ano que você vai aonde você nunca foi. Vai voar em limites tremendos. Vai voar em um nível que você nunca voou antes. Então, é isso que nós estamos iniciando. Esses 7 dias que nós vamos semear agora, é uma semeadura, gente, de um ano, que nós não temos nem a dimensão do que vai acontecer nas nossas vidas. Amém? Então, quem falou em Rosh Hashanah primeiro? Deus. Ano novo,
Por isso que nós comemoramos o Ano Novo. Por mais que esteja na data errada, mas nós comemoramos o Ano Novo porque é o início de um novo ciclo. Amém? Vamos entender como funciona as coisas na terra. Gênesis, capítulo 1, verso 1. E no princípio, criou Deus o céu e a terra. Agora eu te pergunto, por que o céu foi criado antes da terra? Porque o céu não é esse céu que está vendo aí, o céu espiritual. Por que foi criado antes do que a terra? Por quê? Exatamente. Porque tudo antes acontece no espiritual. Porque o governo é estabelecido primeiro no céu, para depois ser estabelecido na terra. Então você tem que entender que o ano que nós vamos viver já foi estabelecido no céu. Você não vai viver uma aventura. Está tudo escrito, está tudo preparado para você viver 2014, porque tudo é estabelecido primeiro no céu. Amém? Então o governo vem do alto. Por isso que nós oramos: Pai nosso que estás no céu, seja feita a tua vontade no céu, assim no céu, assim na terra como no céu. Amém? Meus amados, a posição do calendário, eu quero dar para vocês aqui a posição dos 12 meses, que corresponde aos 14 meses judaicos, mas que corresponde às 12 tribos de Israel. Amém? Então, por exemplo, o mês espiritual, Abib, ou Nissan, é da tribo de Judá. Corresponde a março a abril. Então, por aí deveria iniciar o ano. Nós estamos agora em um outro tempo. Qual tempo? Dezembro a janeiro nós estamos em Tevet, na tribo de Dan. Dan. Então, Iar ou Ziv é Isacar. Dezembro para janeiro. É o que nós. Hoje. Que dia que é hoje? Hoje é Dan. Então nós estamos em Tevet. A Casa do Sobrenatural foi inaugurada dia 10 de Tevet, que corresponde a 13 de dezembro. Tevet. T-E-V-E-T. Tevet. Muito bem. Maio e junho é a tribo de Zebulon e é o mês de Sivan. Tamuz é o mês de Ruben, que é junho e julho. Av é Simeão, julho e agosto. Por que nós temos tanto problema em agosto? Quedas de avião e tal? Porque é a tribo de Simeão. Simeão aconteceu o quê? Foi amaldiçoado. É uma época muito difícil no mundo. E a gente acha que isso é horóscopo. O mundo acha que é horóscopo. E não tem nada a ver. É tudo uma questão de posições do mês que você tem que aprender a viver nos tempos e estações para saber as orações que você faz e os decretos que você deve fazer mês a mês. Eu não falei Issacar? Falei. Issacar, abril e maio. Iar e Ziv, a senhora não estava prestando atenção. Olha, a Crélia tem o calendário certinho aí, né?
Depois ela pode passar para vocês. Gad. Gad é o mês de Elu, que é agosto e setembro. Efraim é o mês de Tisrei, que é dezembro e outubro. Setembro e outubro. Reshvan é Manassés, que é outubro e novembro. Kislev é Benjamim, de novembro a dezembro. Tevet, ou Tevet, é a tribo de Dan, de dezembro a janeiro. Shevat é Aser, de janeiro a fevereiro. E o último ano seria Adar. Naftali, que é em fevereiro e março. Agora eu pergunto para vocês, o último mês de Adar, que festa bíblica que acontece? No dia 15 de Adar. 15 ou 13 de Adar. Fale. É Purim. É Purim. Então, o ano acaba em um mês bíblico, acaba em um mês de perseguição e vitória, mas inicia com morte e ressurreição, que seria a tribo de Judá, Abib. Então por que eu estou posicionando para você isso? Para você compreender o que é o início de ano. O início de ano, ele significa, se for Nissan, significa voo deles. Voo deles. Se for em babilônico, que é Abib, esse significa rebento dos grãos de milho. É o mês de redenção. Então, como nós não estamos neste calendário, mas estamos no calendário gregoriano, que é o romano, que nós usamos hoje, então, você tem que saber que janeiro inicia o tempo de redenção. Isto é, você inicia um novo tempo para fazer viver aquilo que morreu. Ou mais, você trazer à existência aquilo que neste ano não teve vida. Amém? Então é nesta dimensão que estamos entrando. O mês de milagres é o início do ano. Por isso que é rebento dos grãos de milho. Por isso que é voo deles. Por que é mês de milagre? Porque é o mês de redenção. É que traz à existência aquilo que está morto. Traz à existência aquilo que era um sonho. Traz à existência o que você desejou e nunca conseguiu. Então nós vamos iniciar um tempo de redenção. Um tempo de milagre. Diga comigo. Mas diga bem alto. Janeiro. Não, dessa altura não precisa nem falar. Janeiro. Será o mês do meu milagre. Por quê? Porque inicia um novo tempo. Isso é cabeça de ano, Rosh Hashanah. Significa o quê? Começa o meu milagre. Desafios tremendos vamos viver. No início de cada mês, e é isso que você tem que entender, no início de cada mês, o Senhor instituiu o quê? Quem sabe? As primícias. Números 10:10. Semelhantemente, no dia da vossa alegria, e nas vossas solenidades, e nos princípios de vossos meses, também tocareis as trombetas sobre os vossos holocaustos, sobre os vossos sacrifícios pacíficos, e vos serão por memorial perante o vosso Deus. Eu sou o Senhor vosso Deus. Então, você tem que compreender que janeiro será não só um ano de milagres,
Mas você está entrando no ano ou no mês das primícias. Mas todo ano, durante todos os meses, o Senhor instituiu como para você trazer as primícias para o altar. No início do mês. Por que no início do mês? Porque a primícia abençoa o todo. Rosh Kodesh. Cabeça de Rosh Kodesh. Cabeça de mês. Então, você faça um pacto a partir de hoje. Você que está aprendendo isso. Todo primeiro culto do mês, se policie e se discipline em trazer as primícias. Nós tivemos uma aula tremenda na Escola do Sobrenatural, como nunca tivemos antes, com a Sami. Como que é o primeiro nome dela? Ariadne Sami, sobre dízimo e oferta. Gente, a gente não sabe a dimensão de quanto que a gente peca em não cumprir a palavra de Deus. Eu estou querendo fazer só um seminário com ela para a igreja. Gente, é coisa tremenda. Vocês precisam ver. Então, uma das coisas que muita gente brinca é primícia. E uma coisa tão séria. Porque foi uma coisa instituída por Deus. Não, nós aqui ensinamos. Pois é. E meu povo, por falta de conhecimento, padece. Amém? A grande maioria não ensina sobre isso. Sobre as primícias. E a primícia é tão importante quanto o dízimo. Amém? Me diz uma coisa. Se você quiser ser próspero em 2014, quanto que você deve orar? Quanto? Eu quero te dizer, não gaste nem uma hora de oração. Porque prosperidade não está ligada à oração. Prosperidade está ligada ao quê? À fidelidade de dízimos e ofertas. Você pode orar 10 anos, nunca vai mudar a tua vida financeira. Mas comece a cumprir a palavra de Deus na fidelidade para você ver o que vai acontecer. Por isso que a palavra de Deus diz que você tem 4 inimigos nas tuas finanças. O cortador, o migrador, o destruidor e o... Não. Migrador, cortador, destruidor e devorador. O migrador, o destruidor e o cortador, você repreende com oração. A Bíblia é clara em dizer isso. Mas tem um que não adianta será. Qual que é? O devorador. O devorador só através dos dízimos e das ofertas. E que oferta? De primícia. Por isso, faça um pacto com o Senhor, que todo mês, na primeira oportunidade que se vier à igreja, no primeiro culto, você vai trazer as tuas primícias. Então, dia 31 para dia 1º, nós vamos ter o primeiro culto do ano. O que nós temos que fazer? Nos preparar e trazer as primícias. Porque você está primiciando 2014. Significa o quê? Você está plantando a semente que você vai colher. Amém? Eu fiz um propósito nesses 7 dias, os últimos dias de 2013, eu vou entregar uma semente para o Senhor, semeando 2014. Então eu fiz um propósito, todos os dias eu vou semear,
porque em 2014 eu quero colher. Quem não tem semente não tem o que colher. Pergunta para o João Eduardo, que é agricultor, se ele deixar de semear na época certa, se ele vai colher. E qual é a época certa? A Bíblia deixa bem claro. Na primeira oportunidade de culto ao Senhor, quase sempre conhecido como o dia da ceia. Amém? Ariadne ensinou uma coisa tremenda para nós. Quando os espias voltaram da terra, ela ensinou uma coisa que a gente lê e nem vê. Os príncipes já tinham desistido da terra prometida, e eles trouxeram uva, que significa o quê? O vinho. E eles não trouxeram o pão. E daí ela ensina que o pão está escrito na Bíblia o que era. Quando Josué fala, ele diz: qual será o nosso alimento? Sabe o que ele diz? Os gigantes. Os gigantes. Então, o que ela explicou foi uma coisa interessante. Ela disse: se nós não aproveitamos a ceia para trazer o terceiro elemento da ceia, que não é nem o pão e nem o vinho, mas é a nossa primícia, nós comemos os nossos gigantes. Qual é o teu gigante? A miséria e a pobreza. A coisa é pesada. Amém? E uma coisa que eu fiquei apaixonado, sabe o que é? O pastor que não ganha salário da igreja. Sabe o que ele está fazendo? Ele não está comendo os inimigos da vida dos membros da igreja. Porque quando ele recebe o salário da igreja, é que ele está recebendo a semente que você entregou para acabar com os teus inimigos. Se ele não faz uso daquela semente, a semente não prospera na tua vida. Coisa tremenda. Tem muito pastor que é orgulhoso. Trabalha fora, não quer saber da... O orgulho dele é não receber salário da igreja. Não, o pastor tem que ser dependente da igreja. Ele tem que receber salário. Sabe por quê? Porque aonde vai a tua semente se ele não recebe salário? Ele não come o teu inimigo. Por isso que a Bíblia diz que o que o sacerdote recebe de primícia, na verdade, ele está comendo o inimigo da tua vida, o gigante da tua vida. Amém? Então a primícia nada mais é do que faz parte da ceia. Por isso que é importante, todo início de mês, você vem para a ceia, você vai participar do sangue, da carne, e vai participar com as tuas primícias. As sementes que você entregou na primícia alimentam o sacerdote, e o sacerdote come os gigantes da tua vida. Vamos abrir lá para ver? Josué, onde que está? Êxodo? Abre lá. Quando Josué vai falar para os príncipes depois que eles foram para a terra prometida. Acharam já? Vocês que estão com Bíblia, que estão pesquisando. Quando os espias voltam da terra prometida, eles trazem um cacho de uva
Não, não é Josué, não. Não, não é Josué, não. Deve estar em Êxodo. Como? Mas o que que é? Êxodo? Deuteronômio. Não, não, é dos espias. Deve estar em Êxodo. O que que fala aí? Não, não é essa. Sim. Quem tem uma concordância só procura gigante que já vai aparecer. Todos que têm Bíblia, vamos procurando, gente. Pesquisa ao vivo. Deuteronômio 1:19.
Não, aí já são os espias de Raabe lá. É antes disso. Não, não. É os espias do cacho de uva. Deuteronômio 25. O quê? Os 10 príncipes, 12 príncipes foram à terra prometida fazer o levantamento da terra. Quando eles voltam, eles trazem um cacho de uva e daí dizem: não, nos parecemos pequenos diante dos homens. Deuteronômio o quê? Mas pode ser relembrando. Que é mais provável. Número 13 o quê? É essa daí mesmo. Ó, Deuteronômio 13, 27. E contaram-lhe e disseram: fomos à terra a que nos enviaste, e verdadeiramente mana leite e mel, e este é o seu fruto. O povo, porém, que habita nessa terra é poderoso, e as cidades fortificadas e muito grandes. E também ali vimos os filhos de Enac. Os amalequitas habitam na terra e tal. Então Caleb fez calar o povo perante Moisés e disse: certamente subiremos e a possuiremos em herança, porque seguramente prevaleceremos contra ela. Porém os homens que com ele subiram disseram: não poderemos subir contra aquele povo, porque é mais forte do que nós. E infamaram a terra que tinham espiado, dizendo aos filhos de Israel: a terra pela qual passamos a espiá-la é terra que consome os seus moradores, e todo o povo que vimos nela são homens de grande estatura. Também vimos ali gigantes, filhos de Enac, descendentes dos gigantes, e éramos aos nossos olhos como gafanhotos, e assim também éramos aos seus olhos. Amém? Vamos ver agora 14. Então toda a congregação levantou a sua voz, e o povo chorou naquela noite. E todos os filhos de Israel murmuraram contra Moisés, contra Arão, e toda a congregação lhe disse: quem dera tivéssemos morrido na terra do Egito,
ou mesmo nesse deserto, e porque o Senhor nos traz esta terra para cairmos à espada. E daí continua, então Moisés e Arão caíram sobre os seus rostos. Verso 6. E Josué, filho de Num, e Calebe, filho de Jefoné, dos que espiaram a terra, rasgaram as suas vestes, e falaram a toda a congregação dos filhos de Israel, dizendo: a terra pela qual passamos a espiar é terra muito boa. Se o Senhor se agradar de nós, então nos porá nesta terra, e nos dará terra que mana leite e mel. Tão somente não sejais rebelde contra o Senhor, e não temais o povo desta terra, porquanto são eles nosso pão. Retirou-se deles o seu amparo, e o Senhor é conosco, não os temais. Então o que Josué compara o inimigo? A nosso pão. Josué número 14, 9. E olha como que a congregação reage. Vamos apedrejar esses dois. Verso 10. Porém, a glória do Senhor apareceu na tenda da congregação a todos os filhos de Israel, e disse o Senhor a Moisés: até quando me provocará este povo? Amém? Meus amados, então Josué põe a posição correta. E os gigantes da terra para você serão o quê? O teu pão. Não são gigantes, serão teus alimentos. Isto é, os desafios que você terá esse ano será o quê? O teu alimento. É isso que vai alimentar a tua esperança, é isso que vai alimentar a tua força, é isso que vai alimentar a tua fé, é isso que vai alimentar. Os desafios vão te alimentar este ano, porque serão os teus gigantes a serem derrubados. Amém? Compreenderam? Então, meus amados, uma das coisas que temos que entender é que o que nós temos como adversidade, o Senhor nos põe como a força para prosseguirmos. É o nosso desafio. Na parte financeira, quem quer ser próspero em 2014? Seja fiel. Apenas seja fiel nos teus dízimos. Semeie muito. Por quê? Dízimo é para proteger o que você já ganhou. E a oferta é semear o que ainda você não ganhou. Amém? Muito bem. Quero pôr uma última questão. Qual é a bênção para o mês de Abib? Qual é a bênção para o mês de janeiro? É a bênção da multiplicação. Está em Deuteronômio 33, de 1 a 6. É a mesma bênção que vem sobre Rúben. Rúben não foi abençoado pelo pai. Neurilene, por que Rúben não foi abençoado por Jacó? Ele era o primogênito. Ele teria direito à herança dobrada. Mas por que ele não ganhou a herança dobrada? Simples, simples. Tudo começou quando ele traz aquelas abóboras, aquelas mandágoras, para a mãe negociar com Raquel, a noite que ela ia ficar com Jacó. Quem trouxe? Rúben. Quer dizer, Rúben participou de uma disputa sexual. Sabe o que vai dar nisso? Ele cresce debaixo de uma maldição na área sexual, a ponto de deitar com a mulher do pai.
E quando Jacó vai abençoar ele, em vez de abençoar ele amaldiçoou o primogênito. Quer dizer, por causa de um pecado, ele não só perdeu a primogenitura, que era a herança dobrada, ele perdeu a bênção. Mas Moisés quebra a maldição sobre a tribo de Rúben, decretando isto daqui. Esta, porém, é a bênção com que Moisés, homem de Deus, abençoou os filhos de Israel antes da sua morte. Disse, pois, Deuteronômio 33, 1. O Senhor veio de Sinai e lhe subiu a Seir. Resplandeceu desde o monte Parã e veio com 10 milhares de santos. À sua direita havia para eles o fogo da lei. Na verdade, ama os povos. Todos os seus santos estão na sua mão. Postos serão no meio entre os seus pés, e cada um receberá das tuas palavras. Moisés nos deu a lei como herança da congregação de Jacó, e foi rei em Jesurum, quando se congregaram os cabeças do povo com as tribos de Israel. E agora ele diz: viva Rúben e não morra, e que os seus homens não sejam poucos. Então toda a maldição de Jacó, que acompanhava aquela tribo, Moisés, agora o patriarca, ele abençoa a tribo de Rúben com a bênção da multiplicação. Então, esta primeira noite, eu quero te abençoar. Não importa os pecados que você cometeu até hoje, desde que você se arrependeu, eles não terão mais eficácia na tua vida. Não importa as palavras contrárias que você recebeu, eles não terão mais eficácia. Porque se hoje você está semeando 2014, a primeira bênção da semeadura que eu quero deixar na tua vida é a semente da multiplicação. Tudo que você tocar vai se multiplicar. Em tudo que você for vai se multiplicar. Seja no material, seja no espiritual. Então, nesta primeira semeadura que vamos fazer, é a unção da multiplicação. Até quem diz que não tem tempo, vai começar a multiplicar o tempo. Amém? Então fiquem de pé, que eu quero orar por vocês agora. Senhor e Pai maravilhoso, Seu Rúben, que significa o mês de Abib, mês de Nissan, janeiro, foi amaldiçoado pelo próprio pai, mas depois, lá na frente, Moisés pode mudar a história da sua descendência. Eu quero hoje, Senhor, pôr cada pessoa que está nesse culto, para que veja na sua vida as maldições se quebrarem agora. Senhor, na autoridade do nome de Jesus, eu quero agora quebrar toda a maldição que persiste nessas vidas até hoje. Que entrem agora em 2014, não mais debaixo de maldição, mas debaixo de bênção. E a bênção que eu profetizo, e a bênção que eu decreto em nome de Jesus, e pelo sangue de Jesus, sobre cada uma dessas vidas, é a bênção da multiplicação. Senhor, tudo que vier na mão deles, abram a mão assim agora, tudo que vier na mão deles, se multiplique, em nome de Jesus. Aonde eles entrarem, se multiplique. Tudo, Senhor, que eles desejarem, se multiplique. Que a unção da multiplicação esteja agora sobre a vida de cada um. Como decreto irrevogável e apostólico, eu decreto sobre cada um deles a unção da multiplicação. Diga: Senhor, na autoridade do nome de Jesus, eu quebro hoje a escassez.
a falta, tudo que não vingava, está quebrado agora, em nome de Jesus. Mas eu profetizo e tomo posse desse decreto apostólico, que a partir de hoje, tudo na minha presença, nas minhas mãos, se multiplicarão, como nunca eu vi na minha vida. Eu declaro isso em nome de Jesus. Por isso, toda arma forjada no inferno, para que eu vivesse na miséria, na pobreza, se desfaz agora. Tudo que saía pelos meus dedos, agora foi fechado, porque eu declaro multiplicação em nome de Jesus. Amém? Por isso que janeiro, gente, o início, a ponta do ano, nós podemos falar que está para o mesmo sentido de Abib, isto é, o tempo da multiplicação, porque é o nosso início de ano. Amém? Então é como se fosse a bênção de Rúben sobre as nossas vidas. A bênção de Rúben significa o quê? Tudo se multiplicará. Ele tinha herança dupla e foi-lhe tirado. Mas agora Moisés quebra e diz: tudo se multiplicará. Não duas vezes, mas se multiplicará. Então mudou toda a história. Amém? Nós não podemos sair daqui sem adorar o Senhor. E como se adora o Senhor? Como se adora o Senhor? Sacrificando. E nós vamos sacrificar. Vamos trazer os nossos dízimos e as nossas ofertas.